Nos últimos anos, o Manchester City acabou se tornando um dos times mais vitoriosos e competitivos do mundo. O trabalho executado por Pep Guardiola elevou o patamar do time inglês, que passou a ser um grande campeão com um futebol muito bem jogado. Acontece que, em meio a esses anos de taças e recordes, alguns jogadores talentosos quiseram simplesmente ir embora do City e seguir suas carreiras em outros lugares. E no fim, eles acabaram se dando bem. No vídeo de hoje, você verá 5 casos assim. Número 1. Jadon Sancho. O primeiro caso que iremos falar a respeito é o de Jadon Sancho, que é um jogador que muitos de vocês nem sabem que passou pelo Manchester City no passado. E, em partes, muitos de vocês não saibam disso, porque o Sancho nunca chegou a jogar no time principal do City. Ele jogou pelo time do Etihad apenas nas categorias de base. Em determinado momento, o Guardiola quis deixar bem claro para o Sancho que tinha a intenção de aproveitá-lo na equipe principal, no time de cima. Só que o Sancho não acreditou muito nisso não. No entendimento dele, ele seria pouco aproveitado no Manchester City e entendeu que seria melhor ele se desenvolver jogando numa outra equipe, como acabou sendo no Borussia Dortmund. Então, antes mesmo de botar o pé no time principal do City, ele foi vendido para o Borussia Dortmund por 20 milhões de euros. E logo de cara, ele justificou o porquê de ter escolhido o Borussia Dortmund. Saca só o que ele falou na época. Estou muito satisfeito de ter me mudado para Dortmund. A cidade vive o futebol como nenhuma outra. E os jogadores jovens do Borussia recebem minutos de jogo. Aqui posso me desenvolver com excelência. Estou muito orgulhoso por fazer parte deste time. Então ele fez essa mudança de clube porque acreditou que no Borussia teria mais minutos do que teria no City. E no fim ele estava certo. Foi jogando pelo Borussia que ele acabou se consolidando como uma das grandes promessas do futebol inglês e se tornou até jogador da seleção. Depois, as suas escolhas de ter ido para outros clubes, inclusive da própria Inglaterra, acabaram não sendo tão assertivas. Ele não foi bem no Manchester United e tem tido uma temporada bem tímida jogando pelo Chelsea. Mas no Borussia Dortmund, que foi o primeiro time que ele escolheu, pós-City, ele mandou bem demais. Ele teve uma primeira passagem que foi depois do City e na temporada passada jogou no Dortmund também emprestado. Ao todo, pelo time alemão, ele tem 53 gols e 64 assistências em 158 jogos. Número 2. Brahim Dias. Aqui vem mais um caso de um jogador que muitos não sabem que já jogou no Manchester City no passado. Brahim Dias, meia marroquino de 25 anos, passou pelo City também durante a sua formação. Então ele fez a base no City e acabou sendo promovido para o time principal no ano de 2018. Porém, a concorrência na época fez com que o Brahim Dias tivesse muitos poucos minutos. Então ele brigava por posição com o Sterling, com o Mahrez, com o Bernardo Silva, com o Sané. Com isso, em um ano de clube, ele fez apenas 15 jogos, tendo marcado ainda 2 gols. Mas para o Brahim, aquilo era muito pouco. Então, apenas um ano depois de ter subido para o profissional do City, ele acabou aceitando uma proposta para jogar no Real Madrid, sendo vendido na época por 17 milhões de euros. Logo de cara no Real Madrid, vale lembrar que ele não foi aproveitado e foi emprestado ao Milan da Itália por algumas temporadas, onde lá sim conseguiu ter minutagem e se desenvolver. Ele retornou ao Real Madrid em 2023 e hoje é uma espécie de 12º jogador no time do Ancelotti. É constantemente aproveitado, seja no meio-campo ou até mesmo no ataque. Ele totaliza 20 gols e 19 assistências em 105 jogos pelo Real Madrid, fora as 7 taças conquistadas, mesmo que por muitas vezes como reserva. Nessa temporada mesmo, houve momento crucial da Liga dos Campeões em que o Real Madrid acionou o Brahim Dias e ele correspondeu na partida de ida da fase anterior contra o Atlético de Madrid. Um dos gols da partida de ida foi marcado pelo Brahim. Número 3. Leroy Sané. Agora temos um caso em que o jogador passou pelo City e todo mundo se lembra. Porque dessa lista aqui, Sané foi o que de fato mais marcou sua história no Manchester City. O atacante de 29 anos foi comprado pelo City em 2016 por 52 milhões de euros.
Na época, ele jogava no Schalke 04 e era tratado como uma joia do futebol alemão. Pelo City em si, jogou muita bola. Jogava na ponta esquerda, na ponta direita, era um cara rápido, habilidoso, fez muitos gols e conquistou ainda 7 títulos, sendo desses 7, 2 taças da Premier League. Foram 39 gols e 43 assistências em 135 jogos. Porém, logo na sua última temporada de City, que foi a 2019-2020, ele acabou jogando muito pouco. Foram apenas 3 partidas, já que na maior parte dessa temporada ele estava se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho. Foi aí então que o Sané tomou a decisão de não querer renovar o seu contrato com o City e querer voltar para o seu país, a Alemanha. Na época, a proposta que apareceu para ele era a ideal, veio no momento certo, uma proposta do Bayern de Munique. E na época, até em entrevista coletiva, olhem só o que o Guardiola falou sobre a situação do Sané, deixando bem claro que a saída era uma vontade do jogador. Leroy já falou que não quer renovar o contrato, o que quer dizer que ele quer sair, assim que passar este verão ou quando se encerrar o contrato. Então ele foi vendido para o Bayern de Munique e no fim também se provou uma decisão acertada. No Bayern de Munique, voltou a ser importante, e mesmo em meio a algumas polêmicas de vez em quando, já são 7 títulos conquistados, titular absoluto e camisa 10 do gigante da Baviera. Sem contar que ele até já superou também os seus números de City jogando no Bayern. São 57 gols e 50 assistências em 210 jogos. Número 4, Julian Álvares. Temos aqui mais um jogador que também ficou por pouco tempo no City, mas conseguiu ter uma participação mais efetiva do que o Brahim Dias e também do que o Sancho, que no caso é o atacante argentino Julian Álvares, de 25 anos. O Álvares chegou no City no ano de 2022, depois de ser comprado no River Plate por 21 milhões de euros. Na época, ele era enxergado como uma grande promessa do futebol argentino que o City iria lapidar. Só que o Julian Álvares acabou dando de certa forma um azar, porque logo na temporada em que ele chega ao City, o City contratou também um outro atacante, Erling Haaland, que veio do Borussia Dortmund e já era um jogador mais consolidado e pronto no cenário do futebol europeu. Isso significa que o Álvares passou praticamente 2 temporadas como reserva. Ele jogava uma vez ou outra até em uma outra função, mas como camisa 9 mesmo, ele só jogava quando o Haaland ou estava suspenso ou então estava lesionado. Com isso, ele teve a marca de 36 gols e 17 assistências em 103 jogos pela equipe do Guardiola. Conquistou 7 títulos, entre eles o da Liga dos Campeões, porém, Julian Álvares tinha sede por mais minutos, por ser de fato titular, até pensando também em continuidade na seleção argentina. Foi aí que no começo dessa temporada ele acabou aceitando uma proposta de 75 milhões de euros para jogar no Atlético de Madrid de Diego Simeone. E olhem só o que ele disse logo na sua coletiva de apresentação, deixando bem claro que deixou o Manchester City justamente para poder ter mais espaço. Eu sentia que precisava de uma mudança na minha carreira, precisava buscar um novo desafio. E sinto que o Atlético é um clube que me dará o espaço para ter minha melhor versão como futebolista. O que eu gosto é de jogar. Sempre estou à disposição em qualquer posição. Enquanto eu tiver a oportunidade de estar em campo para ajudar a equipe, estarei feliz. E isso realmente se confirmou ao longo da temporada. Julian Álvares hoje é titular absoluto com o Simeone e tem já ótimos números logo na sua temporada de estreia. Ao todo, são 23 gols e 5 assistências em 44 jogos. Número 5, Cole Palmer. Vamos falar de um outro jogador que está bem em alta depois de ter escolhido ir embora do Manchester City. Palmer, assim como outros nomes citados nesse vídeo, fez a sua formação, fez a categoria de base no Manchester City, mas enfrentou sérias dificuldades de encontrar o seu espaço no time profissional. Ao todo, ele fez só 41 jogos pelo City, marcou 6 gols e deu 2 assistências. Números que nem parecem ser os mesmos que ele tem hoje em dia jogando no Chelsea. A verdade é que a concorrência para o Palmer ela era desleal. Ele era um jogador ainda novato, se adaptando e brigando por posição com Sterling, com Foden, Bernardo Silva, Mahrez, que já eram jogadores prontos e consolidados dentro do sistema do Guardiola. Foi aí então que, sem espaço, o próprio Manchester City definiu que seria uma boa negociar o Palmer. Em entrevista à revista GQ, saca só o que o Palmer disse depois da transferência. Eu nem ia.
Fui persuadido. Eu simplesmente sabia que não jogaria tanto quanto queria. Mesmo quando eu ia para as seleções de base da Inglaterra, você tinha jogadores lá que estavam jogando na Premier League toda semana. Você olha ao redor pensando, eu posso jogar na Premier League. Quando você não está jogando, é irritante. Então, o meia de 22 anos tomou a decisão de se transferir e o City concordou também com a decisão dele. Ele foi vendido para o Chelsea por 47 milhões de euros e desde sua chegada ao Stamford Bridge se tornou peça fundamental da equipe. Mesmo com o Chelsea oscilando uma vez ou outra, Palmer segue no mais alto nível. Ao todo pelo Chelsea ele tem 39 gols e 21 assistências em 78 jogos. Sem contar que com o crescimento absurdo do rendimento individual, passou a ser também figurinha carimbada da seleção da Inglaterra. E aí que tá, agora eu queria saber de você. Na sua opinião, desses 5 jogadores que quiseram deixar o Manchester City, qual tomou a melhor decisão pensando na sua carreira e também no seu desenvolvimento? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!